Olá, eu quero desejar para você um abençoado ano novo, que 2026 seja um ano de crescimento e intimidade com Jesus para você e também para sua família, ok? Você está no canal da Comunidade Encontro, seja muito bem-vindo. Aqui nós compartilhamos as nossas reflexões que acontecem no contexto dos encontros da nossa comunidade. Nós nos encontramos todos os domingos às 19h30, nesse período de verão, ok? Esse é um horário diferenciado, às 19h30, no Centro Empresarial Terra Firme, no Auditório Ático. Então, para você que está acompanhando aqui no canal, inscreva-se nesse canal, compartilhe as nossas reflexões com seus amigos e familiares, ok? Vamos lá. Ano novo, série nova. Janeiro é uma época diferente, é uma época especial. É um momento em que todos nós, de uma forma ou de outra, nós estamos mais sensíveis a revisitar a nossa vida. É tempo de refletir sobre as nossas prioridades, sobre as nossas resoluções do ano, os nossos planos, as nossas metas. Por isso que nós estamos conversando aqui no encontro a partir dessa temática provocativa, mas séria. Em 2026, nem tudo vai dar certo. Por que um tema tão aparentemente desanimador? A resposta é porque o ano de 2026 será um ano desafiador, para não dizer difícil. Algumas razões bem pontuais. 2026 será um ano de eleições. E você sabe, ano eleitoral não afeta somente a política, mas mexe com o clima emocional das pessoas. Se nós não prestarmos atenção, tudo vira lado A contra lado B, famílias divididas, amizades estremecidas, igrejas pressionadas a tomar partido, enfim, o clima fica extremamente bélico. Um segundo fator que tornará o ano de 2026 seriam fatores políticos e econômicos. Nós já começamos com o mundo em ebulição. O ano começou assim. Tensões entre os países, instabilidades econômicas. É ano de Copa do Mundo, que afeta o perfil de consumo das pessoas, a dinâmica das empresas. Nós deixamos de focar nos problemas reais da vida para nos concentrarmos nessa área. Enfim, é um combo de situações macro que afetam a vida como um todo, na nossa vida, também no micro. Um terceiro fator que tornará o ano de 26 um ano difícil será o fato de que todos nós, de uma forma ou de outra, enfrentaremos enfermidades da alma e do corpo. Fala-se em epidemia de ansiedade. O Brasil lidera esse ranking. Ansiedades, medos, depressões. Eu mesmo estive no médico nessa semana fazendo o meu check-up anual, entre pontos positivos, entre desafios. Eu levei aquele puxão de orelha, porque se eu não tomar ações concretas hoje, a diabetes ela chegará logo ali amanhã. Vejam, vários são os desafios na vida que norteiam as nossas vidas também nessa área da saúde emocional e saúde física. O diagnóstico, as preocupações, os custos para tratamento. Um último fator que poderíamos mencionar, mas não menos importante, que tornará o ano de 2026 desafiador, é a confusão espiritual. Quando algo não dá certo, quando a dificuldade bate à porta, se não há uma base firme na nossa espiritualidade com Deus, então nós nos tornamos aquilo que Jesus descreve como um caniço agitado pelo vento. Como assim? Essa é uma imagem de um caniço, uma planta muito comum na Palestina nos tempos de Jesus. Uma planta extremamente flexível, não resistente, que não permanece firme. Quando não estamos firmes em Deus, na sua palavra, numa vida dedicada a Ele e no estudo, na reflexão da sua palavra, toda moda religiosa que aparece, nós nos curvamos
Isso nos impressiona, isso nos empolga, isso nos arrasta. Por isso que Jesus, ele nos antecipa que nós não sejamos como um caniço agitado pelo vento. Diante dessa realidade posta, a pergunta que nós precisamos fazer lá em dezembro de 2026 é: deu tudo certo? Todos os checks foram marcados nas resoluções? Todas as metas cumpridas? Apesar de que isso é algo importante e necessário, eu particularmente gosto muito de organizar a vida ao redor de objetivos, não é esse o problema. Mas a pergunta a ser feita lá ao término de 2026 talvez seja: ao longo deste ano difícil, onde nem tudo deu certo, eu cresci em intimidade com Deus? Eu busquei uma vida objetiva, concreta, prática, de crescimento e maturidade com Ele? Se eventualmente não deu certo algo na sua empresa, se a gravidez que você desejava não veio, se as preocupações acontecem, ainda assim, nós crescemos em maturidade no nosso relacionamento com Deus? É essa a pergunta que vai importar lá no final do ano. E o nosso papel como igreja é fornecer esse ferramental bíblico teológico, subsídios da palavra de Deus, subsídios para reordenar a vida na sua agenda, no cuidado da família, nas suas prioridades, na sua espiritualidade, para que você, pela graça de Deus, possa crescer em intimidade com Deus num ano em que nem tudo vai dar certo. E hoje a proposta é falarmos a partir dessa temática: não deixe a peteca cair, a importância da perseverança para 2026. E a ideia central da nossa reflexão gira em torno dessa afirmação. Perseverança não é fazer tudo dar certo, mas é permanecer fiel a Deus, até mesmo quando nada parece dar. Perseverança não é fazer tudo dar certo, mas é permanecer fiel a Deus, até mesmo quando nada parece dar. Na sabedoria bíblica, perseverança não é teimosia, mas é dependência, independente da situação. Não é uma prova de resistência humana, mas é aprender a viver sustentado, firme pela graça de Deus. E como base bíblica, Jesus nos conta uma história, uma parábola que conjuga a perseverança e a fidelidade juntas. Acompanhem comigo. E o reino de Deus será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. E também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão.
Veja, aqui está o que lhe pertence. Ou seja, palavras sérias de acusação, de autojustificação. Mas aí o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Percebam que o Senhor aqui ele não está concordando com o servo. Este é um recurso retórico. O Senhor aqui ele está devolvendo a acusação de forma irônica. Peraí, você está dizendo que eu não sou gracioso? Peraí, você está dizendo que eu não sou justo? E o texto continua. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no aos que têm 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que eles têm será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Pois bem, quando nós olhamos aqui para os personagens do texto, os paralelos que Jesus nos traz na história são bem objetivos. O texto fala de um senhor, dono de terras, que representa Deus. A história também fala de 3 servos, que representa a cada um de nós a serviço desse senhor. E a história menciona também talentos, moedas, que foram confiadas a cada um destes servos. O que seriam os talentos? Um talento nos tempos bíblicos equivalia a 6.000 dias de trabalho, ou seja, pelo menos 20 anos de trabalho. Era muita coisa. Ao longo da semana que eu fiz um cálculo de padeiro bem breve para trazer esse valor para os dias atuais, usando o salário mínimo de 2026 como base, cada talento equivale a cerca de R$ 442.500, ou seja, o empregado que recebeu um talento recebeu cerca de R$ 442.500 para investir. O empregado que recebeu a maior quantia, 5 talentos, sabe quanto que ele recebeu? Se fosse adaptar para os dias atuais, mais de 2 milhões de reais. Era muita coisa. O que isso quer dizer? Aquilo que Deus dá para nós tem valor. O tempo que você tem é precioso. Os recursos e dádivas que você tem são preciosos. Nossos dons, famílias, relacionamentos, a vocação, a própria vida, tudo isso. É como se fossem esses talentos, utilizando aqui a linguagem da parábola, que Deus confia a nós. E essa é a pergunta central. O que nós iremos fazer com tudo isso? O que nós temos feito com esses recursos? A própria estrutura da parábola responde a essa pergunta. Primeiro, há uma distribuição. Todos recebem talentos, ninguém fica de fora. Todos nós recebemos dons, capacidades, recursos, capacidade de planejamento, e isso conduz a uma ação. Todos na história de Jesus agem, não há neutralidade. Escolher não agir já é agir. A omissão do terceiro servo também é uma ação. 2 servos agem com perseverança. Eles negociam, eles tentam, aí nem tudo dá certo, eles recuam, eles perseveram e assim por diante. O fato de nós conhecermos qual é o final da história, de que eles multiplicaram as suas moedas, não significa dizer que no processo não houve tentativa e erro, não houve avanço e recuo, não houve perseverança, não houve dor de cabeça, não houve desafios, e assim por diante. Terceiro, há também a prestação de contas, o que cada um fez com os talentos que recebeu. E por fim, e o alvo da parábola, a declaração. O Senhor elogia, ele diz, muito bem, servo bom e fiel, mas ele repreende o terceiro, servo mau e negligente. E esse é o ponto, é o alvo da parábola. Toda a história que Jesus conta é descortinada para chegar justamente aqui.
a declaração do Senhor. O alvo da nossa vida não é eu dizer para mim mesmo ao final de 2026, deu tudo certo, eu fiz todos os checks. Não, na espiritualidade cristã, tudo o que fazemos e somos tem a ver com ouvir a voz dele, de Deus, dizendo, servo bom e fiel. Vamos explorar isso um pouquinho mais. Como que essa parábola concretamente se aplica às nossas vidas hoje? Bem, há muitas formas de responder essa pergunta, mas eu tenho particularmente gostado de acompanhar esse podcast de Regan Rose, Redeeming Productivity. Esse também é o nome do seu livro, Redimindo a Produtividade, numa tradução literal. Eu gosto porque o autor é didático e por ele ser teólogo também, ele faz uma leitura que não é secularizada ou legalista sobre a produtividade. Enfim, de acordo com Regan Rose, quando ele reflete justamente nessa parábola dos talentos, ele afirma que todos nós temos, pelo menos, 8 áreas de domínio na nossa vida. Domínio aqui no sentido de cuidado, de gestão, ok? Não de autoritarismo. Ou seja, áreas que Deus nos confiou para o nosso cuidado. Assim como aqueles servos na parábola de Jesus receberam as moedas, os talentos, todos nós temos áreas de domínio, áreas das quais Deus nos confiou o cuidado. Por exemplo, na área intelectual, cuidado da mente, o cultivo de bons pensamentos, busca por sabedoria, planejamento da vida, saber investir o tempo, cuidado do corpo, aquele que não faz do corpo um Deus, mas um templo do Espírito de Deus que precisa ser cuidado, vida recreativa, pausas, ritmo de descanso numa sociedade de performance, vida familiar, o cuidado da família, a educação dos filhos, entender o tempo que eu vivo hoje como solteiro, como casado, separado, divorciado, em processo de cuidado, área vocacional, o local da vocação, da vida profissional, relacionamentos, construção de vínculos, amizades, cuidado mútuo, entre outras áreas que nós poderíamos trazer. Agora percebam, e esse é um impulso prático, ao longo de 2026, num ano em que nem tudo vai dar certo, como eu posso seguir o exemplo desses 2 primeiros servos da parábola? Como agir e cuidar dessas áreas de domínio, dessas áreas que Deus confia a mim de tal forma para que eu também possa ouvir do Senhor muito bem, servo bom e fiel. Por exemplo, no intelecto, Deus dizendo, você cuidou da mente, dos pensamentos, buscou crescer, buscou aprender, e eu te digo, pela minha graça, servo bom e fiel. No cuidado da família, Deus dizendo, você buscou o equilíbrio entre a vida profissional, a vida familiar, nem tudo deu certo, mas pela minha graça e pelo meu amor, servo bom e fiel. Na espiritualidade, Deus dizendo, você andou comigo, buscou a minha presença na oração, na leitura da palavra, na vida em comunidade, nem tudo deu certo, você muitas vezes duvidou do meu cuidado, mas pela minha graça e pelo meu amor, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Uma frase que sempre me acompanhou é essa do Ricardo Agreste. Mais importante do que começar bem é terminar bem. Terminar bem. Terminar bem não é o mesmo que dizer tudo vai dar certo, mas sim ouvir a voz do Senhor dizendo, servo bom e fiel. Ele nos sustentou quando já não havia mais força. Ele cuidou de nós quando estávamos também fracos. Ele proveu quando nós não esperávamos. Isso me faz lembrar de um passeio em família recente. Nós fomos visitar um ponto turístico aqui da cidade. A entrada era um valor até baixo, mas quando nós chegamos ao local, o pagamento em Pix não funcionava, o cartão, pagamento em cartão também não funcionava, somente dinheiro em espécie.
e nós não estávamos preparados, nós não tínhamos dinheiro conosco. Ficamos bem frustrados e chateados. De repente eu escuto a voz da minha filha com 10 anos dizendo: pai, eu acho que eu consigo pagar. E quando eu olho para ela está abrindo uma pochete infantil, tirando um valor em espécie justamente para pagar a entrada. Um dinheirinho que ela havia juntado e deu certo. Moral da história, a provisão ali veio de onde eu não esperava. Minha filha me emprestou dinheiro com 10 anos de idade. E assim é muitas vezes na vida. Deus é especialista na arte de nos surpreender. Não porque nós somos bons, não porque nós merecemos, mas porque Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ele nos surpreende, dando ou não dando certo, porque Ele é Deus e Ele é fiel. Para encerrar, eu gostaria de fazer menção a essa história de Isabela Veloso, uma jovem. A Isabela foi diagnosticada aos 15 anos de idade com um linfoma muito agressivo. Ela já sabia que era uma doença terminal e, a partir dali, ela passou a documentar nas redes sociais toda a sua caminhada, as internações, as dores, as pequenas vitórias, mas infelizmente, ela veio a falecer na semana passada, aos 19 anos. E há um trecho de uma entrevista dela em um podcast que me chamou muito a atenção. Veja comigo. O que você queria deixar para o pessoal que está assistindo isso aqui? Para depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim eu chorei. Eu acho que... Eu sei que quando eu me for, vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas eles vão. Vocês vão. Então, a única coisa que... Eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que só viva, tipo... Respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver. Ame o que eu não pude amar. Sabe, tipo, aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência. Quem sabe? Então, só aproveita, sabe? Só faz o que eu gostaria de fazer. Respira por mim o que eu não pude respirar. Viva por mim o que eu não pude viver. Ame por mim o que eu não pude amar. Bonito, não? A Isabela aqui nos lembra que o tempo é finito. As oportunidades, elas passam. A vida é um dom frágil. Nada é por direito. Nada é por arrogância. Nada é por mérito. Tudo é misericórdia de Deus. Mas há um outro ponto. Ela nos confronta aqui com essas palavras com uma verdade. Nem tudo vai dar certo. E isso me faz lembrar de uma outra história. Porque na cruz, por causa do nosso pecado, da nossa rebeldia, nada deu certo aos olhos humanos. A cruz é uma vergonha. A cruz é um fracasso, é o silêncio de Deus. Mas foi exatamente ali que Deus estava operando a maior obra da história, de nos resgatar e nos dar vida. Por causa de Cristo, nós podemos viver em comunhão com o Pai, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, mesmo quando nada ou tudo não dá certo. Por causa de Cristo, nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro, mesmo quando nem tudo dá certo. E se ao final de 2026 nada tiver dado certo aos olhos humanos, mas ainda eu e você estivermos com Deus, então eu e você terminamos bem. Talvez hoje Deus não esteja te perguntando se deu certo, mas a pergunta é: você quer andar comigo?
Em 2026, você quer andar comigo? Que essa seja a escolha e a decisão pela graça de Deus na minha e na sua vida, para a honra e glória do seu nome. Até semana que vem.